Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Lorival Pupo, você está no canal Escrituras Plus, seja muito bem-vindo. Faz muito tempo que eu não gravo assim um vídeo falando com vocês diretamente. Eu tenho publicado bastante minhas pregações, as músicas com a minha banda e tudo mais, mas estamos aqui e hoje nós queremos falar dos prós e contras do pastorado, de ser pastor e assim por diante. Eu sou pastor. Estou envolvido com o ministério desde 2009, que foi o meu primeiro ano no seminário, e desde então eu tenho lidado com pregação, pessoas, aconselhamento, louvor, adoração, missões e assim por diante. Mas eu não queria falar da minha experiência a partir de livros ou a partir do meu ministério, e daí eu usei uma ferramenta que várias pessoas têm utilizado, que é o ChatGPT, e perguntei para ele quais são os prós e contras de ser pastor, e eu quero aqui passar as respostas dele para vocês. Algumas pessoas têm usado o ChatGPT para produzir sermão, estudo bíblico, outras pessoas para fazer trabalho de faculdade, resenhas de livro e assim por diante. Não quero entrar no pormenor de ser certo ou errado, talvez você possa deixar aqui embaixo. É certo ou é errado? Deve-se fazer ou não? Bom, eu quero só trazer essas respostas e daí a gente confirmar ou não aquilo que ele está falando acerca dos prós e contras. Antes disso, nós temos um curso de espiritualidade, o link está aqui na descrição, e eu lancei um livro, o título dele é Arrependimento Bíblico. Se você deseja comprar, adquirir, comenta aqui embaixo e eu entro em contato contigo, tá bom? Bom, vamos começar com os prós. Os prós de ser pastor. O primeiro é o impacto espiritual. O ChatGPT quer dizer o quê? Nós temos uma capacidade de influenciar pessoas, de fazer com que as pessoas nos ouçam e de fazer coisas positivas sobre a vida das pessoas. Isso de fato é verdade. Muitas pessoas que se encontram tristes, que se encontram amarguradas, angustiadas, e nós podemos conversar com elas, aconselhá-las, orar junto com elas, e podemos perceber, ou começamos a perceber, o agir de Deus na vida dessas pessoas, trazendo consolo, trazendo conforto, trazendo paz, trazendo esperança. Mas não é somente isso, né? Todas as vezes que a gente acaba ajudando as pessoas de uma maneira espiritual, mas também de uma maneira financeira ou física e tudo mais, nós estamos causando esse tipo de impacto espiritual. Então eu concordo com o ChatGPT. Segundo, sentido de propósito. Toda vez que o pastor prega, orienta, ensina, ele pode direcionar a vida das pessoas num sentido de que elas podem seguir esse caminho e ser um caminho bom para a vida delas. Então, nesse sentido, o pastor, o pró, algo a favor do pastor, tem muito sentido. Quantas pessoas, pastores por aí, ou até mesmo você que está me ouvindo, já foi orientado, direcionado por um pastor que te deu uma palavra, uma orientação, e essa orientação foi positiva e fez bem para a sua alma, para o seu interior, para a sua família, para a sua história, para a sua espiritualidade? Comenta aqui embaixo, quero saber. Comenta aí. Terceiro, conexão com a comunidade. Quando nós fomos criados, nós não fomos criados para viver sozinho, né? Deus viu que não era bom que o homem permanecesse só e criou uma auxiliadora idônea. Essa auxiliadora é o primeiro lampejo de uma vida em sociedade. Claro, vida em casal, uma sociedade menor, e vai se expandindo para a família até o que nós temos hoje, grandes cidades e tudo mais. A igreja é esse senso de sociedade, ainda mais nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje as pessoas vivem isoladas num mundo virtual e pouco contato com as pessoas, assim de fato, tete a tete, relacionamentos profundos. O pastorado colabora para unir pessoas em torno de um propósito, viverem em comunidade e assim eles podem viver esse plano de Deus para as pessoas, essa conexão entre pessoas. Quarto, crescimento pessoal. Há várias pessoas que procuram pastores ou procuram até mesmo pastorado para crescerem e amadurecerem na sua vida. Não posso negar que muitos pastores foram abençoados no sentido de estudo, de intelectualidade, de crescimento, a partir do pastorado, quando eles leram mais a Bíblia, quando eles se envolveram com a leitura de livros, quando eles se envolveram com cursos de teologia, seminário e assim por diante. Meu amigo Caio Modesto é um bom exemplo acerca disso.
Ele está se preparando para o pastorado, foi para o seminário, e se você assiste os vídeos dele, você percebe claramente o crescimento, a maturidade que há na vida dele acerca de tudo isso. Então o pastorado colabora, não só de nível pessoal, mas também para um crescimento para as pessoas que estão no entorno, orientando sobre carreira, sobre cursos e coisas semelhantes a essa. Quinto e último pró a favor do pastorado, que é apoio mútuo. Eu já falei nesse vídeo que nós vivemos em sociedade. Nós vivemos em sociedade e precisamos ajudar uns aos outros, fortalecer uns aos outros, guiar uns aos outros. Isso é importante? Claro que é. Ninguém vive sozinho. Nós precisamos ajudar, precisamos ser suporte. Essa é uma boa palavra, né? Seja suporte uns para os outros. O pastorado é suporte para as pessoas em momentos alegres, momentos tristes e momentos comuns e corriqueiros da nossa vida. Bom, esses são os 5 prós, os 5 pontos a favor do pastorado. E os 5 pontos contra? Pastor lida com demandas temporais. Eu lembro de uma vez, estávamos perto da passagem de ano, era virada de ano, alguém bate na porta de casa, chama e diz assim: a minha vizinha está endemoniada e pediram para chamar o pastor para ir lá expulsar o demônio. Pastorado não tem horário. Então, em momentos difíceis, em horários difíceis, o pastor está sempre disponível para que possa ajudar as pessoas. Isso é um contra, porque isso faz com que a agenda seja caótica, perturbadora em muitas situações. Segundo, pressão emocional. O pastor é aquela pessoa que ajuda todo mundo, mas que tem dificuldade de receber ajuda em momentos propícios. Isso tem feito com que muitos pastores tenham sofrido com depressão, estejam sofrendo com depressão. E eles não sabem exatamente como ajudar as outras pessoas, ou melhor, como abrir o coração para receber ajuda. Então, eu não estou falando isso para dizer para você que você precisa hoje deixar o pastorado, mas talvez procurar ajuda de outras pessoas, ou melhor ainda, procurar pessoas para as quais você possa abrir o seu coração e falar daquilo que está dentro de você. Você, pastor, ajuda muitas pessoas e, de contrapartida, não recebe apoio em várias situações. Terceiro, pastor tem responsabilidades multifacetadas. Eu conheço vários pastores que se envolvem com a construção do templo, casamento, velório e por aí vai, a questão administrativa da igreja, financeiro da igreja, e isso gera várias dores de cabeça e preocupação para os pastores. Isso significa que o trabalho pastoral, as pessoas reduzem a pastorear, pregar, orar pelas pessoas e aconselhar pessoas. Mas nos bastidores, a maioria das pessoas não fica sabendo dessa tarefa multifacetada. As igrejas precisam de documentação, as igrejas precisam de uma boa administração financeira, as igrejas precisam de manutenção do templo, e vários pastores são responsáveis direto por isso. Está na mão dele fazer isso. Então, esse é um dos contras, porque o pastor acaba ficando sobrecarregado com as demandas que envolvem o ministério. Quarto, expectativas elevadas. Hoje em dia, porque nós temos redes sociais, YouTube, e obrigado porque você está aqui no YouTube, aperta o like aí, por favor. O fato de você estar aqui no YouTube, o fato de você estar aqui ouvindo esse vídeo, me faz entender que você também ouve outros pastores por aqui. E o que isso acaba gerando? Comparações. Você ouve um pastor de renome aqui, o Hernandes Dias Lopes, o Augusto Nicodemos, e compara esse pastor com o seu pastor local. E daí você começa a elevar a expectativa acerca do seu pastor, e não necessariamente o seu pastor será como o Hernandes Dias Lopes, como o Augusto Nicodemos, ou qualquer outro pastor de renome no país. Ele é um homem comum, com as suas aptidões, com as suas habilidades, mas ele não é aquela pessoa. Então, pastores sofrem muito com isso, e isso tem aumentado exponencialmente por causa das redes sociais, por causa da internet. Quinto e último contra a questão do pastorado, né? Essa questão da prós e contras do ser pastor. Invasão de privacidade. Muitos pastores
moram ao lado da igreja, naquilo que é chamado de casa pastoral. E daí alguns irmãos da igreja pensam que o pastor está aberto para recebê-los o tempo todo e almoçar, ficar na casa do pastor e assim por diante. Outros ainda as pessoas visitam a qualquer hora, a qualquer momento e assim por diante, né? E o que acaba gerando uma falta de privacidade. Além disso ainda, pastor é uma das pessoas mais expostas da igreja, né? Então sempre aquilo que o pastor fala gera impacto, gera dúvidas e as pessoas questionam e querem saber. Não estou falando isso para ser somente negativo, mas é um dos pontos contras, né? Você está sempre no centro, você está sempre nos holofotes. As pessoas sempre observam aquilo que você está falando. E aí, gostaram dos prós e contras que o ChatGPT apresentou para nós? Comenta aqui embaixo. E novamente, não se esqueça de inscrever no canal, clicar no like, deixar o seu comentário, compartilhar e, além disso, também conhecer o nosso curso, link na descrição, e se quiser comprar o nosso livro, comentar logo abaixo. Valeu, Deus abençoe, tchau, tchau.